Vamos falar um pouquinho aí do que falta no Brasil com relação ao IPv6. Bom, a gente teve uma mesa ontem que a gente trouxe ali o Rosauro, o Rubens, o Wesley, tudo para discutir ali se existe vida após o esgotamento do IPv4. E agora a gente vai complementar aquela mesa falando um pouquinho sobre o que falta para o IPv6 ali virar 100% de utilização nas nossas redes. Bom, o que a gente tem estruturado? A gente vai falar um pouco sobre a alocação de endereços IPs, a situação atual do IPv6 no mundo, para dar um panorama para vocês saberem um pouquinho como que está o andamento no resto dos outros países. Vamos falar da situação atual do IPv6 no Brasil e a gente vai dar um enfoque nos provedores, bancos, e-commerce, cursos EADs, portais de notícias e governo. Essa é uma pesquisa que a gente tem feito ali ao longo de alguns meses. Ela é uma pesquisa que toma tempo, porque a gente está tentando fazer de maneira minuciosa, a gente está tentando trafegar nos sites via IPv6 only, estamos usando alguns sites também para fazer testes de se tem IPv6 ativado ou não, se está com o DNS ativado ou não, né, no questão do Quad-A, e a gente vai mostrar um pouco desse estudo para vocês. Tá? Então, primeiramente, né, sobre a alocação de endereços IPs. Então, no dia 19 de agosto, o estoque de endereços IPv4 aí para a América Latina e o Caribe esgotou-se. E aí eu já digo, essa data vai ser o quê? O dia da independência do IPv6, o dia que a gente vai agora começar a ficar só trabalhando com o IPv6 e dali para frente a gente deslancha o IPv6 e esquece o IPv4, ou vai ser o dia do fico do IPv4, né? Se é para a alegria geral da nação, diga ao povo que fico, né? O pessoal vai ficar ali na lista de espera de endereços IPv4, ficando ali tentando fazer transferências IPv4 e trabalhando com NAT atrás de NAT, até conseguir dar conectividade para todos os seus usuários. Então eu já digo que essa data aí vai ser um dos dois, um dia da independência do IPv6 ou o dia do fico do IPv4. Vamos ver mais para frente aí, com o passar dos anos, o que a gente vai poder identificar nessa data. Bom, o fato é, a gente tem uma lista de espera, né, na questão do IPv4 por novos endereços, então se algum sistema autônomo quiser surgir agora, ele tem que entrar nessa lista de espera, ele não consegue os endereços do IPv4 porque a gente esgotou, e alguns sistemas autônomos estão começando a recorrer às transferências, né, e aí usa algum tipo de facilitador, esse facilitador pode ter ali alguma coisa comercial, né, e geralmente o que a gente tem visto são preços bem elevados, e quando a gente vê as transferências acontecendo, a gente vê que muitas das transferências de sistemas autônomos que estão recorrendo a elas não estão implantando IPv6. Então, se você entrar lá no site do LACNIC, as transferências elas são públicas, mostra qual foi o bloco, e depois se vocês quiserem pegar o bloco, descobrir ali o sistema autônomo e fazer uma análise até pública, que é tudo que a gente está fazendo agora, você acaba descobrindo que muitos não estão implantando IPv6. Então parece que eles estão ali no dia do fico do IPv4, né? Eu quero ficar com o IPv4 e lutar pelo IPv4. Mas também estão surgindo novos sistemas autônomos IPv6 only. Então o cara já trabalha no mercado, ele quer se tornar um sistema autônomo, a gente já até falou, né? Existem muitos provedores que ainda não são sistemas autônomos no Brasil, eles estão começando a tirar os registros e só estão ganhando IPv6. E estão vivendo só com IPv6, né? Na medida do possível. Então, a gente tem ali esses sistemas autônomos IPv6 only, já se conectando até nos PTTs, inclusive aqui no XBR, e só colocando a IPv6 para trabalhar. Então, como que está a situação do IPv6 no mundo? Então, vocês podem dar uma olhada aí com o gráfico do Google, a gente já deixou ali a fonte, já passou ali dos 30%, estamos chegando ali perto dos 35% da implantação, e tem sido crescente. À medida que cada um dos RIRs vai acabando os endereços IPv4, isso daí tende ali a dar uma subida um pouquinho mais elevada. Então, começou tudo ali, como vocês podem ver, em 2011, que foi quando os RIR começaram a sentir a falta ali dos endereços IPv4, quando a IANA em si esgotou os endereços IPv4 a nível mundial e só sobraram os endereços a níveis regionais. Então, o pessoal começou ali a se importar mais com a implantação do IPv6, e aí, à medida que foi passando, alguns RIRs aí foi sofrendo com escassez, foi criando políticas mais restritivas de distribuição de endereços IPv4, e o pessoal foi colocando cada vez mais e mais IPv6. Até que a gente está chegando ali a quase 35% do tráfego lá, passando pelo Google, em IPv6.
Quando a gente vê a análise por país do Google, você vê que o Brasil está até um pouquinho melhor do que a média mundial. A gente está com 36%. Então, a gente já está acima do que está mostrando o Google na média mundial. Quando a gente olha a questão da análise feita pela Cisco, a gente consegue destrinchar um pouquinho mais da onde que está a implantação do IPv6. Então, vocês podem ver que eles olham a questão dos prefixos IPv6, o que está sendo anunciado na tabela de roteamento global, então ali 48%. Questão de trânsitos, né, com IPv6, 75%. Então, perceba que existem muitas empresas que fornecem trânsito IPv6, ou seja, é uma coisa boa para a gente. Conteúdo, também 62%. Então, dos sites ali mais acessados no Brasil, 62% já tem IPv6. E a questão de usuários, né, que vocês podem ver que é onde a gente está mais com problemas, que é a questão dos 30 e poucos %. Né? Então, a gente deveria melhorar a questão de entrega de endereços IPv6 dentro da casa das pessoas. Então, a gente começou a olhar por provedor. Né? A gente pegou ali as grandes provedores e para ver como que está a implantação por provedor. Então, aí temos a Claro, né? Vocês podem ver pela fonte, é tudo uma análise aberta. Então, vocês podem ver que isso é uma análise feita pelo AppNic. Então, basta você acessar essa URL embaixo, você vai ver lá pelo sistema autônomo da Claro, que a Claro já está ali com mais de 60%, né, de adoção do IPv6 nesse sistema autônomo. Quando a gente olha a TIM, também já está com mais de 60% também nesse sistema autônomo. Telemar Norte-Leste, também mais de 60%. Olhando ali também a Copel, né, também ali perto dos 60%. Nextel, acima dos 70%. Então, quando a gente viu que aquela análise do Google estava mostrando perto ali dos 36%, o que a gente pode levar em consideração? Que alguma coisa está baixando essa média. Então, a gente viu grandes provedores ali já implantando IPv6 e alguma coisa está baixando. O que a gente pode identificar isso é que os provedores regionais ainda não estão trabalhando bem com IPv6. Então, que a gente vê que uma terceira grande força, a quarta grande força, né, depende aí de quando se faz a análise, que são muitos provedores, que têm muitos clientes no Brasil e que não estão trabalhando ainda com o IPv6. Então, o que a gente já começa a identificar? O que falta? Falta ali os provedores regionais começarem a se mexer para colocar IPv6, porque afinal agora, pessoal, a gente já não está entregando mais endereços IPv4, então precisamos pensar no IPv6. Então agora a gente vai ver a parte dos conteúdos. Então, como que a gente pode fazer a análise desses conteúdos, dos sites, né? Porque a gente até mostrou ali que 60%, né, da grande parte dos sites acessados aqui no Brasil já tem IPv6. Mas é interessante a gente entender como que um usuário enxerga, né, o tráfego via IPv6 only e ver também se tem algum site que às vezes não tem tanto tráfego, mas é importante para o usuário brasileiro, como, por exemplo, alguns sites do governo, né, que é uma informação muito importante para a sociedade brasileira, que geralmente não tem tanto tráfego, não vai estar entre os 500 sites mais acessados no Brasil, que aí a gente tem muito mais a questão dos streamings de vídeo, dos portais de notícias, que atraem muito mais usuários, mas que também tem um tráfego importante e que precisam também estar em IPv6. Então, uma das formas que a gente utilizou foi o nosso validador de IPv6 que está no nosso site e também navegando com o computador IPv6 only. E agora eu vou chamar a Irina, que vai continuar apresentando para vocês sobre a situação nos bancos. Então, Irina, fica à vontade. Obrigada, Eduardo. Bem, então, como o Eduardo mesmo destacou, acho que você passou o slide do banco. Então, como o Eduardo destacou, né, a gente viu todas aquelas estatísticas, mas é importante ver o usuário na casa dele. Se ele tiver uma conexão só IPv6, ele vai conseguir acessar os sites, os sistemas, ele vai conseguir navegar normalmente como já é feito hoje via IPv4. Então, a gente fez uns testes práticos, a gente consultou aí, nesse caso dos bancos, os bancos mais conhecidos aqui, né, do Brasil, para ver, né, qual que a gente conseguia acessar usando, né, uma máquina que só tinha configuração IPv6.
A gente testou aí, no caso, o acesso em 20 bancos, incluindo, né, o Internet Bank. Muitas vezes você entra na home do banco, mas quando você vai acessar o Internet Bank, ele te redireciona para uma outra página. Então, a gente fez o teste aí nessas duas páginas, principalmente, né, em relação ao Internet Bank, que é o serviço em si que o usuário vai querer utilizar, e foram poucos, né, aí que a gente mostra que foram acessíveis via apenas IPv6, né. O caso ali do Bradesco, né, a gente colocou aí o Bradesco, mas a gente pôs um asteriscozinho, né, aí de destaque, porque, né, entrando na homepage, né, da página do Bradesco, foi acessível via IPv6, a gente conseguiu ver a página normalmente, mas, né, quando a gente testou ali uma conta, né, de um cliente mesmo do Bradesco tentou acessar via internet banking, aí o redirecionamento levou para uma página que não era acessível via IPv6. Então é por isso, ele tem uma parte, mas não completo, né, para todo aí o serviço. Já vários outros, né, que a gente colocou na segunda linha, Itaú, Santander, a Caixa, esses todos que a gente listou, não foram acessíveis via IPv6, a gente não conseguia carregar a página, então não funcionava. De destaque aqui que a gente colocou o Banco Pan, né, o Banco HSBC, tinha ali um certo retorno via IPv6, a gente conseguia algumas informações, a gente testou algumas coisas e tinha um certo retorno, mas não era o suficiente para a gente falar que, ok, a pessoa vai conseguir acessar a home, vai conseguir acessar o internet banking, não dava. Então, por isso que a gente colocou aí também no conjunto que está sem IPv6. Seguindo aí outros testes que a gente fez, a gente consultou aí alguns sites principais de e-commerce. Então, agora que a gente está com o isolamento, né, está todo mundo fazendo as compras via esses portais aí de forma online, será que eles suportariam, né, se a gente tivesse uma rede só IPv6, né, o pessoal que só tem conexão via IPv6 ia conseguir fazer essas compras? A gente consultou esses 25 sites e, como vocês podem ver aqui também no caso, poucos deles foram acessíveis via IPv6. Então, no caso, a Dafit, a Nespresso, a Livraria Leitura, a gente conseguiu navegar normalmente, incluindo, né, o carrinho de compras. A gente colocou algumas coisas no carrinho para ver se o carrinho também estava retornando, funcionando via IPv6. Já aqui na lista, né, sem IPv6, teve várias páginas, vários e-commerce que a gente não conseguiu nem entrar, né, na página. Alguns a gente conseguia acessar, né, a página deles, mas o principal, né, o sistema de compras em si não funcionava. A gente não conseguia colocar a mercadoria no carrinho, ou a gente conseguia colocar alguma coisa no carrinho, daí para frente não dava para seguir com o processo. Sim, então tem aí alguns destaques, esses que a gente teve um certo problema tão destacados com um certo asterisco. Então, se você colocar o site deles, por exemplo, o nosso validador do site de PV6BR, que o Eduardo mencionou, você vai ter ali um retorno positivo, né, do acesso, mas navegando de verdade com uma máquina IPv6 only, você vai ver que tem alguns problemas, né. Pode passar, eu acho. Então, a gente colocou aqui uns screenshots só para ilustrar, né, o que a gente quis dizer com alguns problemas. Aqui no caso do site da Casas Bahia, a gente tá vendo, ó, o site parece ok, né? Tô vendo ali Casas Bahia, tem o menuzinho em cima, tô vendo aí a lavadora, mas se vocês repararem, né, mais detalhes, não tem o preço, a gente não consegue colocar no carrinho. Então, o site em si, né, deve ter outras aplicações embutidas, outros scripts que não estão tendo suporte via IPv6, e aí isso não está carregando, e aí a pessoa não vai conseguir fazer a compra em si. Então, ainda não está totalmente funcional aí para uma conexão IPv6 only. A gente tem um outro exemplo aqui que a gente achou bem curioso, que foi aí a farmácia, né, a Droga Raia. A gente fez a consulta no validador e ele retornou que era acessível via IPv6, mas quando a gente testou, né, acessar só com IPv6, a gente viu, ó, que as imagens dos produtos
não, nem carregam na página. Ela abre, então a gente conseguiu abrir a página, mas os produtos aí na farmácia não carregaram. Provavelmente também, no caso, como eu mencionei, deve ter alguma outra aplicação rodando junto aí em todo esse site que não está permitindo, né, você fazer a compra como se você só tiver IPv6. Então tem aí também esse destaque. Outra categoria aí de sistemas que a gente tentou acessar via IPv6. Agora, agora com o isolamento, né, todo mundo está fazendo cursos à distância, né, até o nosso próprio curso aí de boas práticas, a gente atualizou ele para a versão EAD. Então, bom, a gente tentou acessar aí grandes plataformas de cursos EAD para ver se estaria disponível também para um usuário aí com conexão IPv6 only. Dessas 25 plataformas aí que a gente testou, algumas foram realmente acessíveis, você consegue fazer o curso se você tiver só IPv6. Algumas outras aqui não dava nem para carregar a página, nem ver nenhuma informação, então não tinha nada de IPv6. Outras também tiveram aí um certo probleminha. Você até consegue carregar uma parte da página, mas né, são cursos EAD, então você provavelmente vai ter que fazer um cadastro, um login, né, se inscrever numa turma para você assistir ao conteúdo ali do curso, pegar o material, obter, né, o certificado. E aí a gente tentou, né, fazer o acesso via o login nessas páginas. E aí, quando a gente tentava fazer o login, aí não tinha mais a conexão IPv6, que aí é o caso, por exemplo, da Alura, da Univesp, que a gente colocou o asteriscozinho. Então, uma parte está em IPv6, mas o sistema inteiro, né, em si não funciona via IPv6, aí a pessoa não vai conseguir, né, usufruir todo aí o curso. André, teve Oi. uma pergunta aí do Henry Alves Godoy, que perguntou se a gente estava fazendo os testes em pilha dupla ou com apenas IPv6. A gente colocou IPv6 only na máquina, então esse teste aí, só para deixar esclarecido para o público, a gente tirou o IPv4, desativou todo o IPv4 da máquina e ficou só com o IPv6, tá bom? Isso é um destaque importante. A gente não testou, né, com nenhuma técnica aí que permitia o IPv6 com o IPv4 ali no caminho. A gente colocou o IPv6 only e desligou o IPv4 por completo do nosso navegador, do nosso computador, para fazer esses testes. Por isso que a gente falou, uma parte era acessível e a gente tentava clicar em alguns links que redirecionava e aí acabava aquela pouca conexão que a gente tinha. Então, por isso que a gente disse que não funciona completamente, não dá para usufruir de todo o sistema. Aí, no caso, tem um exemplo, né, como é que a gente via a página com a conexão só via IPv6, né, então ele retorna aí no navegador o erro. Seguindo aí a próxima categoria, como o Eduardo mencionou, né, a gente também consultou portais de notícia, né, hoje em dia um jornal de papel talvez esteja um pouquinho obsoleto, o pessoal vê muitas das notícias hoje de forma online, né, acessando os portais de notícia. A gente consultou aí alguns, vários, né, uns 30 mais conhecidos. Alguns deles foram acessíveis, a gente conseguia ver as notícias certinho, só que alguns tiveram um pequeno porém, né? Aqui no com IPv6, a gente colocou em destaque aqui o UOL, o Infomoney e o Terra. Nesses três a gente consegue ver as notícias, não tem problema, a gente acessou a página, só que quando você tenta, né, entrar com o seu login, ele dava um certo problema. Então no login não funcionava muito bem aí a conexão apenas com IPv6, mas você ainda consegue acessar, ver as notícias aí mesmo sem o login. Destaque aí, né, no caso, para o portal da UOL, que funciona bem, e IPv6 só teve esse empecilhozinho, esse probleminha aí em relação ao login, mas as notícias estavam acessíveis, estavam certinhas. Já, né, outros vários portais aqui bastante conhecidos, né, a Folha de São Paulo, Estadão, G1, o Globo, entre outras várias aqui que a gente listou. Se você tentar uma conexão apenas via IPv6, você não vai conseguir ver as notícias. Então, a gente considerou que não estava
Ok, numa conexão via IPv6 only. Seguindo, aí tem um exemplo, né? No caso do site da Folha, já dá para ver que está meio quebrado aí a página, né? Então, muitos scripts que devem rodar provavelmente não funcionaram quando a gente tentou conectar apenas com IPv6, por isso que a gente considerou que o portal não está preparado aí para um acesso só em IPv6. Como eu tinha mencionado, né, o site da UOL você vai conseguir acessar, então, né, se você fizer esse teste que a gente fez, você vai ver as notícias, né, mas quando você tentar fazer o login, que aí tem até a URL, o navegador não consegue renderizar e carregar essa página. Para não me estender muito, que acho que daqui a pouco vai terminar o tempo, já está estourando aqui, como o Eduardo falou, né, tem sistemas que não gastam assim tanta banda, mas são muito importantes, né, a gente ter acesso, que no caso seriam do governo, né, tem informação aí de sites, portais relacionados ao governo. A gente testou aí alguns, a gente listou aí, então, DETRANS, Tribunais Regionais Eleitorais, Tribunais Regionais do Trabalho, Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, Procuradorias Gerais de cada um dos estados, né? A gente entrou nos todos os estados e do Distrito Federal, nenhum deles aí a gente conseguiu acessar via IPv6. Tribunal de Justiça, a gente teve 2 exceções aí que funcionaram via IPv6, que foi o Tribunal de Justiça de Goiás e do Distrito Federal, mas todos os outros aí a gente não conseguiu esse acesso. O Supremo Tribunal Federal aí também, nenhuma das regiões, nenhum dos estados a gente conseguiu acessar via IPv6, né, e os sites dos governos de estado, né, de cada um dos estados, a gente só conseguiu acessar um, né, que foi de Santa Catarina via IPv6, todos os outros também a gente não conseguiu carregar. Então, isso foi aí um apanhado geral que a gente pegou para a apresentação de hoje. Então, tem vários outros sistemas que a gente está testando para ver se está acessível, né, se o usuário vai conseguir navegar, utilizar via IPv6 only, mas nesse panorama geral, como a gente pôde ver, né, não está tão bom assim, tão fácil para um usuário que só tem conexão via IPv6 usufruir aí todo o potencial que a gente tem na internet. Só quero deixar um último aviso, que é com relação aí ao IPv6 only, mas assim, não é para ter medo de implantar IPv6, né? Na verdade, se deve ter a pilha dupla, colocar IPv4 e IPv6. Então a gente tem que trabalhar com os dois nesse período, para a gente ter ali o melhor usufruto da internet. Então, se surge uma aplicação que só está em IPv6, ele vai vir IPv6. Se ele tiver uma aplicação que só tem IPv4, vai vir IPv4. E se tiver os dois, a máquina depois vai ter ali um processo de escolha de qual vai ser o melhor protocolo. Então, só tem benefícios em colocar os dois protocolos para rodar. Então, não fiquem com medo, porque a gente está mostrando assim, alguns sites estão com problemas em IPv6 only. Na verdade, isso aqui é uma provocação para a gente começar a cobrar desses conteúdos que coloquem IPv6. Tá? Por quê? Porque a gente já não tem mais IPv4, precisamos ali trabalhar com IPv6. Então, a gente trabalha aí com os dois. Então, aí eu gostaria de agradecer e já retomo aí a palavra para a nossa moderadora, Fernanda.